Como vai, família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Graça e paz a todos. Bora então para mais um estudo da Palavra de Deus. Então, começando com vocês com Salmos 133, intitulado aqui na versão Almeida de A União Fraternal. Cântico dos degraus de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, basicamente, eu fiquei de continuar Mateus com vocês. Inclusive, eu abri aqui e caiu direto na página. Beleza, então eu deveria continuar Mateus com vocês. Só que eu estava analisando, e no último vídeo que eu fiz sobre Mateus 25, eu comentei levemente, fiz alguns vídeos também sobre o partir do pão, que hoje em dia é chamado de Santa Ceia, né? Mas o nome em si não importa, o que importa é que é uma prática que a igreja primitiva fazia e que nós devemos continuar a fazer. Então, eu anotei aqui alguns versículos bíblicos, ou seja, decidi que deveria falar sobre isso, senti essa direção. Portanto, se preparem porque eu fiz umas anotações muito boas aqui. Então, começando, meus irmãos, com o livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. No versículo 16, é falado o seguinte: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? E aí, no capítulo 12, versículo 26, ele fala o seguinte: ele repete as palavras do Messias, o qual ele falou em Mateus 25, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ou seja, partam o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, é uma prática da Igreja de Cristo, assim como o batismo nas águas, que representa a morte para si mesmo e renascimento em Cristo, como Paulo fala. Também, esse partir do pão anuncia a morte do Senhor e anuncia em memória dele, que a noiva está aguardando a volta do Messias. Então, eu já errei aqui e eu peço perdão, assim como eu falei no último vídeo sobre confessar os pecados, eu já confessei a Deus, mas eu peço perdão diante de vocês. Por quê? Porque eu já cometi o erro, por ter entendimento errado, por ter escutado errado, de que o partir do pão era somente a palavra de Deus, somente um ensinamento espiritual, e de que esse partir físico do pão seria uma heresia, uma invenção do sistema religioso, porque foi isso que eu ouvi, certo? E eu oro por misericórdia a Deus para essa pessoa. Por quê? Porque esta pessoa simplesmente está ignorando todos estes versículos, certo? Então isso é muito, muito sério. Eu não estou brincando com vocês. Eu não estou repetindo algo que eu ouvi em uma igreja, em um templo religioso, uma denominação, mas eu estou fazendo aquilo o qual eu orei muito para o Espírito Santo me confirmar, e ele me confirmou através da palavra dele, que esse partir do pão não é somente você compartilhar a palavra de Deus, não é somente isso, mas também é um hábito, uma atitude de você congregar com irmãos, seja onde for. Você pode orar pelo Criador te guiar a uma congregação
de pessoas retas, justas e tementes ao Criador, sejam elas hiper sábias, super inteligentes ou não, mas o mais importante é o coração delas. É se elas temem ao Criador, certo? E se elas têm o Espírito Santo guiando a vida delas. Então, desse modo, Paulo deixa muito claro aqui: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, a repreensão, no primeiro momento, ela não parece boa, parece que é somente tristeza e dor, mas posteriormente ela gera um fruto que demonstra que a repreensão foi boa, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama. Então, da mesma forma, muitos aqui podem pensar, não, isso é uma coisa normal. Pessoas que estão vendo esse vídeo, eu sempre congreguei e comi o pão, mas para muitos, assim como eu, que não cresceram, que não tiveram esses hábitos assim ensinados desde criança, podem ter escutado coisas na internet, entendeu? Coisas muito boas, aprendido coisas boas e algumas distorcidas. Então, talvez o Criador esteja revelando algo de diferente para alguém. Talvez Ele esteja fazendo alguém mudar o pensamento agora. E vamos deixar com que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Vamos ver a palavra dele, porque assim, ele pode até deixar alguns códigos, algumas coisas, assim como o Messias falava em parábolas, com certeza ele pode fazer isso. Só que o Criador não nos confundiria. Ele não teria deixado todos esses versículos tão explicitamente colocados para nos confundir. Então vamos aos outros versículos. Atos, agora o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. O que mais que ele fala? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então isso que era o principal. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, tem a continuação aqui, mas não é o foco. Então, eles perseveraram na comunhão e no partir do pão, certo? Aqui, esse partir do pão, se o Criador quisesse, se fosse somente se alimentar, comer junto, ele teria deixado claro. Eles perseveravam em ceiar juntos, em se alimentar juntos. Mas está escrito no partir do pão, o mesmo partir do pão que Paulo fala, que façam isso em memória de Jesus, porque isto é o meu corpo. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Entende? Por quê? Porque de algum modo espiritual, certo? Não só físico, quando você se reúne com os irmãos e ele diz, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Então, de algum modo, quando nós nos congregamos, nos ajuntamos com os irmãos para a honra e glória do Criador, os nossos olhos se abrem, coisas novas, coisas melhores são derramadas também. A paz, o amor, a edificação, algo que, sim, o secreto é muito importante, orar, a adoração, a oração, mas que somente o secreto não é capaz de te trazer essa plenitude que você consegue com os irmãos. E eu percebo isso na minha vida, como que diminuiu muito a minha ansiedade, como que aumentou a minha paz, a minha alegria ao encontrar uma congregação boa. E isso significa que eu sou dependente dela? Que não, porque eu sou dependente do quê? Do Espírito Santo, da palavra do Criador. Sou dependente de Deus. Porém, Ele me guiou para lá. Assim como
em primeiro lugar, nós somos dependentes do Altíssimo, né? O nosso Deus não é a Bíblia, certo? Então, se de repente você estiver no meio do mato um dia, vamos supor, né? Sem uma Bíblia, você não vai ter mais como conversar com Deus porque você está sem a Bíblia? Não, Deus ainda está lá com você, através da palavra que já está em você e, né, através da presença dele, porque ele é Espírito. Só que a palavra, ela continua sendo muito importante. Então, da mesma forma, o secreto, ele é a base. Ele é a base, mas mesmo assim, não deixa de ser importante você estar no meio da congregação, como Davi fala em Salmo 133. Pois se nós cremos, meus irmãos, que a palavra inteira do Criador vem do Espírito Santo e é revelada, não é honesto dizer que aquilo que Davi disse era somente para aquele momento e não mais para hoje, certo? Serve também para os dias de hoje. E aí o último versículo aqui, em relação a isso. Tem mais dois, na verdade, mas sobre o partir do pão é o último aqui. Então vamos lá, Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então é nessa hora que Eutico cai da casa, da janela, né? E Paulo ressuscita ele. Então os discípulos se ajuntaram para partir o pão, mais uma vez. Eu acho que isso daqui já é o suficiente, tá bom? Espero que as pessoas não endureçam o coração para essa mensagem, mas assim, se alguém ainda está em dúvida, ore para que o Criador responda, para saber se esta prática que a igreja primitiva fazia realmente era partir o pão ou se isso é uma invenção da Igreja Católica, uma invenção do sistema religioso, certo? Então, é isso. Vamos para Hebreus, no capítulo 10, que é o último versículo deste dia. E aí, no próximo vídeo, eu continuo com Mateus 26 para vocês, tá bom? Vamos lá. Hebreus 10, versículo 24 a 25. 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que essa água é a palavra do Criador. E a palavra diz também, em outro momento, o apóstolo Paulo fala que a nossa consciência, se não me engano em Romanos, é purificada pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo purifica as nossas consciências, certo? Então, já tendo o coração purificado da má consciência, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, meus irmãos, nós estamos nos aproximando daquele dia, e ele falou, quanto mais se aproximar daquele dia, mais se apeguem, se aproximem da congregação e dos irmãos, para um admoestar uns aos outros. E por quê? Hoje em dia é a época mais difícil, é a época mais fácil de cair em pecado, é uma época de trevas, de mentira, de vícios, de tecnologias. E se você não tiver os irmãos ao seu lado para confessar os pecados, para um fortalecer o outro, para um levantar o outro quando o outro cair, como Eclesiastes, como Salomão fala em Eclesiastes, vai ser mais difícil. A ovelha, nós somos ovelhas do Criador. As ovelhas ouvem a voz do único pastor, mas as ovelhas sempre andam em grupo, certo? Tanto é que a ovelha perdida, ele vai e busca ela. Uma ovelha sozinha fica muito vulnerável aos lobos, ao leão que brama ao derredor. Portanto, as ovelhas têm que andar juntas. E sim, hoje em dia nós temos a internet para nos comunicarmos, nos ajuntarmos como ovelhas também. Porém, eu acho
interessante você fazer o quê? Orar. Eu não sei em que cidade você mora, não sei se você frequenta ou não algum lugar, mas eu tenho certeza que não são todas as pessoas, mesmo se elas não concordarem com todas as ideias, mesmo se elas não forem super conhecedoras da ciência verdadeira, da palavra de Deus, mesmo se elas não forem tão fortes, a palavra não diz para nós, como que é que Paulo fala? Para nós suportarmos os fracos. Então, se você se considera forte, vá em algum lugar e suporte os fracos. Então, eu não estou falando aqui o que me agrada, eu vou ser bem sincero, eu gostava de ficar sozinho, apesar de às vezes me sentir solitário. Eu gostava, por quê? Porque é confortável, mas o Criador me confrontou realmente e me fez perceber que eu precisava congregar. Então, eu fui orando e ele me deu sinais, ele fez eu encontrar, eu comecei a ir num lugar de uma pessoa que eu confio, que eu gosto dela, certo? Um tio de um amigo meu que toca violão e tal. E depois eu estava pedindo para o Criador se ele queria que eu congregasse mais, se eu congregasse com os jovens, porque para mim todos os jovens da minha idade estavam corrompidos, eu já tinha desistido. Porém, eu estava orando ao Criador e eu encontrei na rua, no dia seguinte, algumas pessoas dessa mesma denominação que participavam de uma célula de jovens e eles me convidaram para participar e está sendo muito bênção. A gente adorar o Criador, compartilhar os testemunhos e não é só ficar falando numa sala, mas também tem adoração na cidade, evangelismo. Então é uma célula que está dando frutos. Não só a célula, mas são muitas, né? É um ministério dos jovens naquela denominação que está dando frutos e de pessoas sinceras. As pessoas ali não são perfeitas, mas são sinceras. E é isso que importa. Então, meus irmãos, é importante, sim, encontrar um lugar, mas não sou eu que vou dizer se você deve ir a algum lugar ou onde você deve ir. Mas eu peço que orem. Adivinha, acabou o espaço de novo. Então, finalizando. Então, que orem ao Criador, certo? E que vocês saiam da zona de conforto. Porque eu tive que sair da minha zona de conforto para conhecer pessoas novas, para, enfim, ir a algum lugar, sair da minha casa para encontrar outras pessoas que eu não estava acostumado nesse sentido, certo? Tive que deixar o orgulho de lado e tem sido muito bom, sinceramente, tem sido uma bênção. Então é isso que eu desejo para todos vocês. Eu sei que não é fácil, eu sei que em muitos lugares nós temos tido falsos mestres e que muitas das vezes as pessoas preferem ficar em casa para santificar as suas vidas, para se apartar do mal. Portanto, não sou eu que vou dizer que você é obrigado a ir a algum lugar, mas que vocês avaliem, assim como eu fiz pelo Espírito Santo, se existe algum lugar, algum remanescente fiel na sua cidade e pessoas com quem você possa se encontrar para partir o pão, adorar o Criador e partilhar a palavra de Deus, tá bom? Então, enfim, meus irmãos, e sair desse negócio, de que eu encontrei o nome certo, o único nome verdadeiro e que o outro nome, Jesus, é pagão. Sair dessa também, porque isso não vem do Criador, isso só gera divisão. Com todo respeito, meus irmãos, eu oro pelas pessoas das quais eu discordo de algumas ideias atualmente. Eu oro por elas, eu amo elas, eu sou muito grato por todos os ensinamentos, pela honestidade e pelo caráter delas. Porém, isso não impede elas de ter errado em algum momento, em algum ponto. E eu creio que a coisa correta a se fazer seja partir o pão e congregar com irmãos, pessoalmente, tá bom? Então é isso, meus irmãos, é isso. Falei bastante, mas creio que foi uma palavra necessária.
E aí no próximo vídeo a gente já verdadeiramente dá continuidade ao Evangelho de Mateus. Estamos nos aproximando do fim já. Então, muito obrigado a todos vocês por acompanharem. Somente deixem os comentários de vocês aqui para apoiar o canal, para falar se você refletiu alguma coisa, enfim, qualquer comentário. Se for só para comentar, por apoiar mesmo, já tá valendo. E, no mais, fiquem na paz do Altíssimo e até a próxima. Fui!